Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E hoje tem leitura comentada. E o nosso texto será nada mais, nada menos que um conto premiadíssimo do Inácio de Loyola Brandão. O Homem que Odiava a Segunda-feira. Como esse texto é mais longo que os outros, eu não vou lê-lo na íntegra, né? Não dá tempo da gente ler o texto inteiro. Mas eu separei aqui alguns trechinhos muito importantes para comentar com vocês. Nós começamos o texto observando que o foco narrativo é um narrador onisciente. Ou seja, olha o efeito expressivo que esse narrador traz para o texto. Ele consegue ter uma visão ampla de toda a situação, incluindo os sentimentos do personagem principal, mas ele também consegue ter uma visão da sociedade, dos outros personagens. E isso é muito importante para o nosso texto, né? Para a intenção que o autor acaba passando por meio desse texto. O protagonista não tem nome, não tem nome no texto. E eu já havia mencionado com vocês que a escolha dos nomes para os personagens é muito importante, revela algo sobre o texto. E quando não se tem nome, também revela alguma coisa. Então, o que a gente pensa aqui, né? Analisando o texto, lendo o texto, nós vamos perceber que este homem que odiava segunda-feira, esse protagonista, ele é, na verdade, qualquer pessoa da sociedade. Porque muitas pessoas odeiam a segunda-feira. Você odeia a segunda-feira? Então, intencionalmente, o autor acaba deixando o protagonista sem nome, ele acaba chamando apenas de o homem, justamente para generalizar o personagem e ele poder representar todas as pessoas na nossa sociedade. Então, o texto se inicia falando para a gente de um cotidiano comum, de um homem que trabalha de segunda a sexta, descansa sábado e domingo e volta a trabalhar na segunda-feira. Então, ele já menciona que no domingo esse homem, esse protagonista, começa a passar mal. Vamos ler um trechinho. As segundas-feiras existiam a atemorizá-lo, deixando-o tenso, com suores e calafrios, dores nos músculos, visão embaçada e uma nevralgia que paralisava o lado direito do rosto. Ainda na cama sentia tonturas, cãibras, rolava insônia. Os sintomas se iniciavam no domingo à noite, ao ouvir a música do Fantástico subindo das televisões de todos os apartamentos ou quando o Silvio Santos passava a gritar: "Quem quer dinheiro?" Significava o fim do final de semana e o início da dolorosa peregrinação noturna ao encontro da segunda-feira. Esse trechinho é importante porque nós percebemos que, de fato, o protagonista passava muito mal com esse retorno da segunda-feira, né? Mas não é só isso. Nós percebemos, dentro desses elementos aí, dessas citações, que é o Fantástico, o Silvio Santos, né, o programa televisão, nós percebemos o contexto histórico em que se passa esse conto. Né? Então, nós conseguimos identificar que o momento histórico é justamente o século XX ou XXI, né? No Brasil. Estamos pensando nesse cotidiano, tá? O conflito, então, está dado. O homem odeia segunda-feira. Ele passa mal de fato porque vai chegar a segunda-feira. Isso é um fato no texto. O interessante aqui é que não parte dele a ideia de que ele odeia a segunda-feira, e sim a esposa que acaba falando para ele, depois ele consultar vários médicos e o médico dizer para ele que não tinha nada, que é psicológico. Então a esposa fala: "Eu acho que você não gosta da segunda-feira".
Então, isso partiu da sociedade. Percebam que é algo de fora, isso é importante também, né? É um movimento, aquele movimento de imposição da sociedade que nós já vimos em outros textos do Inácio de Loyola Brandão. Depois que ele descobre, então, que essa doença, que eles até acabam chamando de Monday Monday, né, da segunda-feira, é uma ironia. Então percebam que aqui a gente já tem uma figura de linguagem, a ironia, e ele acaba tentando recorrer, tentando a outros médicos, astrólogos, tarólogos, a religião, né? Então aqui no texto ele acaba tentando buscar ajuda para solucionar o seu problema, mas ele não consegue. Nada adianta, nada se resolve. Já que ele não consegue resolver esse problema, né, as dores no corpo, esses sintomas, esse mal-estar, esse desespero no domingo que é causado por causa da segunda-feira que virá, ele tem uma ideia. A ideia é acabar com a segunda-feira. E novamente, essa ideia não é dele, né? É alguém que fala para ele, fala assim: "Ah, mas e se você acabasse com a segunda-feira, ó? Vamos ler um trechinho." Uma tarde, pensou com limpidez. A causa existe, está diagnosticada. A solução é acabar com a segunda-feira, eliminá-la e a do calendário. Somente assim o mundo seria salvo dessa epidemia que chega com força 1000 vezes superior à da gripe espanhola, a peste negra, a paixão pelo esoterismo e o culto da autoajuda. A princípio, foi apenas uma ideia lançada pelo dono da padaria da esquina, sempre dado a palpites. Ah, se a segunda-feira lhe faz mal, fuja dela, acabe com ela, pois. Havia um tom de blague. No entanto, nosso homem tinha perdido a capacidade de perceber brincadeiras. Acabar com a segunda-feira. É isso, de uma vez por todas. Mas como? Quem pode mudar esse estado de coisas? É uma convenção tão arraigada no mundo. O dia maldito existe por toda a parte, todos os países, até nos conventos, nas prisões, nos polos norte e sul, no meio do deserto entre os esquimós. Existirá entre os índios caipós? Monday, Monta, Lunedi, Lunes, o dia desgraçado foi celebrado em uma canção dos Beatles. Então, novamente aconteceu essa imposição da sociedade, né? As pessoas falando, mas era uma brincadeira, né? O dono da padaria não falou isso de verdade, falou de brincadeira, mas ele levou isso a sério. E ele achou, de fato, ele e a esposa acharam que essa seria a melhor solução. Então, eles passaram a procurar meios para acabar com a segunda-feira. Então, fizeram muitas pesquisas de onde surgiu a segunda-feira e o que eles poderiam fazer para acabar com esse dia, ou seja, para resolver esse problema que eles tinham. Ele descobriu que era preciso mudar a lei. Por isso, ele precisava procurar um deputado federal. Então, ele consultou um advogado, consultou outros especialistas em busca de provas que seria possível eliminar a segunda-feira do calendário. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho. Começou a escrever cartas, desejando saber se havia um lugar onde a segunda-feira não existia. E uma carta levava a outra, uma pessoa indicava a outra, recorreu à internet. As informações se sucediam, vindas de professores de geografia, história, astrólogos, astrônomos, engenheiros, químicos, semanólogos e viajantes. Um astronauta americano, gentio como tem de ser um homem que esteve na Lua, respondeu amavelmente: na Lua não há segunda-feira, aliás, não há semana, nem mês ou ano. O tempo ali não é medido nem dividido, ele se escoa infinito. Se nos outros planetas, satélites, estrelas não há segunda-feiras, o meu destino é mergulhar na galáxia. Ele ponderou com a mulher e ela o olhou ressabiada. Ele estava determinado. Haveria de acabar com a segunda-feira, a qualquer custo. Em todas as pessoas com quem conversou percebeu enorme entusiasmo.
Sabia que haveria resistência da indústria, do comércio, dos bancos, dos coletores de impostos. Dentro em breve estariam terminadas as segundas-feiras, a ansiedade dos finais de domingo, a angústia das longas e silenciosas tardes repletas de melancolia. Seu plano era perfeito. Do domingo se saltaria para a terça-feira, ficando a segunda sem nome. Esse dia seria uma câmara de descompreensão. Nele seria restabelecido o alívio. As pessoas ganhariam ânimo para trabalhar, começariam a semana bem preparada, cheias de força física e estímulo para produzir mais. Uma pessoa alegre, de bem com a vida, rende, os patrões iriam adorar. Em seguida, surgiu outra ideia. Com o tempo, se faria campanha para extinguir a sexta-feira. Outra câmara, preparando as pessoas para o repouso do fim de semana. Não se descansa trazendo ainda a pressão dos compromissos. Uma semana composta apenas de terça, quarta e quinta-feira era a utopia do mundo. Poderia ser um movimento universal. Nós percebemos que ele estava de fato determinado. E ele foi em busca não só de argumentos, mas em busca de pessoas que o apoiassem. E nesse meio tempo surgiram muitas pessoas que o apoiaram. Ele conseguiu recolher muitas assinaturas e no final do texto fica implícito que ele eliminou a segunda-feira do calendário. Mas olha só esse desfecho. Ao apanhar o elevador, certa manhã, cheio de vigor, ouviu a vizinha conversando com o médico. Era médico. Estava todo de branco. Pois é, doutor, veja só se pode ser. Meu marido não suporta a terça-feira. Fica mal, muito mal, perde as forças, nem se levanta da cama, veja só. O corpo inteiro dói, tem câimbras, as juntas incham. Ele odeia as terças-feiras. O que vamos fazer? Estamos ficando loucos. Ele até fala em eliminar a terça-feira. Está com os planos prontos. Veja só se pode ser. Agora que nós recontamos a história, vamos voltar à nossa análise. Nós comentamos no início do vídeo que o protagonista representa grande parte das pessoas na nossa sociedade. Então, pensa bem, essa segunda-feira é de fato a segunda-feira? Essa segunda-feira, ela é, na verdade, uma grande metáfora no texto. Então, esse texto, ele junta elementos implícitos, informações que estão implícitas no texto, que a gente pode ler nas entrelinhas, mais informações metafóricas. Então, a segunda-feira, na verdade, ela não é o problema. O problema é a rotina da sociedade, é a forma como as pessoas estão vivendo na nossa sociedade atual. Então, a partir desse momento, nós percebemos que o autor procura criticar a nossa sociedade, né? Esse, portanto, é um texto crítico. Agora, e esse final? No desfecho, nós percebemos que, embora ele tenha acabado com o problema dele, né, que foi a segunda-feira, surgiu uma outra pessoa que detestava a terça-feira. Ou seja, o problema acabou? De fato? Acabou para ele, mas não acabou para o outro? Temos algo aqui a pensar, né? Então, a gente percebe que o texto propõe um movimento cíclico, né, nessa reflexão. Então, nós voltamos, na verdade, para o início do texto, ou seja, para resolver o problema deste outro cidadão, teria que acabar com a terça-feira? Então, vamos pensar nesse problema, nesse conflito do texto de verdade. Eu vou propor aqui uma outra situação para a gente poder entender melhor o que está acontecendo com esse protagonista e qual situação de fato aconteceu nesse texto. Por exemplo, vamos supor que eu não gosto de pizza de mussarela. Então, eu sinto assim, eu fico enjoada toda vez que eu passo em frente a uma pizzaria e eu sinto
o cheiro da pizza de mussarela. Então eu vou fazer um abaixo-assinado e eu vou excluir da cidade de São Paulo a pizza de mussarela. O que vocês acham disso? Isso é justo? É a melhor solução? Haveria outra maneira de resolver isso? Voltando ao texto. Será que a exclusão da segunda-feira foi a melhor solução? Será que foi só para ele a melhor solução? Será que ele só pensou nele? E o restante da população? Por exemplo, será que todo mundo mesmo não gosta da segunda-feira? Ou será que é de fato a rotina? É a nossa sociedade? É a forma como nós estamos vivendo nesse momento? Na sociedade atual, né? Então, o texto traz essa reflexão pra gente. E quando ele termina desse modo cíclico, mostrando que, na verdade, onde termina o meu problema, começa o problema do outro, a gente volta a pensar naquela questão da empatia, né, de pensar coletivamente, não pensar só individualmente, não ser egoísta, de não tentar resolver o problema pensando apenas em si, no que é melhor só para você, mas ter uma visão mais global, uma visão do todo. O Inácio de Loyola Brandão, ele é um autor que trabalha situações absurdas. Então, ele mostra pra gente como a nossa sociedade vive momentos, né, situações e passa, né, por questões que são de fato absurdas. Então, o fato dele excluir a segunda-feira do calendário foi absurdo, porque ele passou por cima de muitas outras pessoas, né? Ele impôs a opinião dele e a vontade dele para outras pessoas. E mesmo tendo outras pessoas algumas pessoas dentro da sociedade que concordavam com ele, mas ainda existe uma parcela que não concordava. E ele acabou impondo essa opinião dele. E isso é bem absurdo. Essa é uma grande crítica do texto, né? Limites, empatia, compaixão, compreensão. É disso que nós estamos falando. No outro vídeo eu comentei com vocês sobre a verossimilhança. Esse texto também tem quebra de verossimilhança, porque nós não acreditamos que ele iria conseguir abolir a segunda-feira do calendário. E por que o autor faz isso? Ele faz isso justamente para exagerar, para causar um impacto muito grande, né, na nossa leitura, para que a gente possa entender o quão absurdo é a gente impor a nossa vontade para o outro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do texto da aula de hoje. Um grande beijo para vocês!